Fala pessoas, tudo tranquilo? Bloco de óptica geométrica, aula número 2, hoje sombra e penumbra. Quais são as relações importantes entre posições, distâncias, área, volume, tudo o que você precisa saber hoje é consequência do princípio da propagação retilínea. Só existe sombra, só existe penumbra, porque a luz segue este princípio. Primeiramente, temos uma fonte pontiforme. O que seria isso? É uma fonte de luz cujo tamanho em relação ao objeto que ela está iluminando é desprezível. Exemplo, pega uma lâmpada de LED, uma lâmpada fluorescente. Quando ela vai iluminar um objeto muito maior do que ela, posso desconsiderar o seu próprio tamanho, de tal maneira que isso vai influenciar o quê? O tamanho do objeto e as distâncias entre as partes. Quais são elas? Eu posso ter um objeto opaco. Se for um objeto translúcido, ele deixa passar um pouco de luz, transparente totalmente essa luz. Um objeto opaco é aquele que a luz não consegue atravessá-lo. E eu vou ter um certo anteparo. Anteparo é algo que a gente acaba projetando a luz, projetando essa imagem. Pode ser parede, um teto, chão ou até mesmo uma tela de projeção. Então, falando em anteparo, eu vou imaginar que como se fosse o chão. Uma vez que eu tenho um certo objeto suspenso, ele está a uma certa altura em relação ao teto, e o teto está a uma certa altura em relação ao chão. Nós temos essas aqui, essas quatro grandezas, que estão relacionadas entre si. Cuidado quando a questão acaba fornecendo a altura do objeto em relação ao chão, ou a distância desse objeto em relação ao anteparo, caso a questão seja na horizontal. Por quê? Lembre-se, a óptica ela é geométrica. Sendo assim, nós temos que encontrar relações entre figuras geométricas. Isto é proporção. A proporção é feita através de triângulos, que são aí a nosso principal ente geométrico para achar relações. Nós temos esse triângulozinho pequenininho, que é dado por o tamanho do objeto e a sua distância em relação ao teto. E teremos o triângulo grandão, que é esse triângulo laranja, que é dado pela altura, isto é, a distância do chão até o teto, e o tamanho da sombra. Então, se a questão fornecer a distância do objeto até o chão, é simplesmente para te confundir, visto que isso aqui não é um triângulo, é um trapézio. Não vamos fazer aqui semelhança entre trapézios, sim semelhança entre triângulos. De tal maneira que se eu achar, por exemplo, que essa altura Hzinho em relação a essa altura Hzão tiver uma proporção que dê para perceber só de olhar, você já consegue achar o tamanho da sombra de cabeça. Exemplo, se essa altura Hzão for o triplo da altura Hzinho, a sombra tem um triplo do tamanho. Se a altura Hzão for 5 vezes maior que Hzinho, a sombra também vai ser 5 vezes maior. Se não encontrar a proporção de cabeça, faz com regra de 3, monta a sua proporção de triângulos, da maneira que não vale a pena você decorar nenhuma equaçãozinha, por quê? Se a questão não fornecer figura, desenha. Se não desenhar, ele pode te confundir, não dando a figura ao fornecer essa distância, beleza? Então, fonte pontiforme produz sombra. Sombra é simplesmente uma região que a luz não consegue chegar, porque em linha reta, isso é baseado no princípio da propagação retilínea, se ela tentar incidir sobre qualquer ponto entre essas duas retas, ela não vai conseguir. Como que eu acho essa região de sombra? Basta você traçar duas retas que vão passar pelas extremidades do seu objeto. A região entre as retas é a região que a luz não consegue chegar. E isso eu vou utilizar quando eu tiver uma fonte extensa. Fonte extensa é aquela cujo seu tamanho é proporcional, é considerável em relação ao tamanho desse meu objeto. Exemplo, pense naquelas lâmpadas fluorescentes de cozinhas e áreas de serviço, geralmente. Se eu pegar aquela fonte para iluminar um ser humano, o tamanho daquela fonte é considerável, é proporcional, ele tem uma certa relação com o tamanho do ser humano, até maior do que muita gente. Agora, se eu pegar essa mesma fonte, essa mesma lâmpadazinha, para iluminar um prédio, o prédio é muito maior. Logo, a classificação da fonte depende do referencial. Pessoas, eu tenho aqui uma certa fonte, um certo objeto. Ela não precisa ser maior necessariamente. Qual que é o problema quando a minha fonte for aí de um tamanho considerável? Vai sair luz tanto de um lado quanto do outro. Então pode ser que a luz que saia do lado esquerdo não consiga chegar num certo ponto, mas a luz que sai do lado direito consegue. Como é que eu determino a região de sombra? Uso o mesmo método anterior. De cada um dos extremos da sua fonte, você vai traçar duas retas passando pelas extremidades do objeto. Então, duas retas que vêm para cá, fiz de azul, duas retas que vêm para cá, fiz de verde. Como que eu interpreto essas regiões? Então, se eu pegar a região entre as duas retas azuis, que seria essa região aqui, quer dizer que qualquer luz que sai daquele lado não consegue chegar em nenhum desses pontos. Assim como se eu pegar a região entre as duas retas verdes, nenhuma luz que sai desse lado vai conseguir chegar nesses pontos. Eu vou ter a intersecção dessas duas regiões, que vai ser justamente essa região aqui central, ó. Quer dizer que nem a luz que vem do lado esquerdo, nem a luz que vem do lado direito consegue chegar aqui. Isso vai ser a nossa região de sombra,
que é a região total, de ausência total de luz. Porém, contudo, entretanto, eu vou ter essas duas regiões. O que vai acontecer aqui? A luz que vem, por exemplo, do lado direito, ela não vai conseguir bater aqui. Qualquer luz, qualquer região entre essas duas setas, a luz desse lado não chega. Porém, tem como a luz vir em linha reta, ó, saindo desse lado. Então, a luz que vem desse lado, ela pode chegar nessa região. Por isso que não vai ser uma região totalmente escura, não vai ser uma sombra, vai ser uma penumbra. Penumbra é essa região parcial, a região de transição. Não vai ser nem tanto iluminado, nem tão escuro. É o que acontece quando você tem essa lâmpada em cima de você e você coloca a sua mão sobre a mesa. Você vai perceber que no meio vai ter uma região bem mais escura, que é a região de sombra, e ao redor dela, você vai ter ali tangenciando essa região de penumbra, que é uma região de transição. Aqui, a mesma coisinha, ó. A luz que vem do lado esquerdo não vai conseguir vir em linha reta e incidir sobre esses pontos. Porém, eu posso vir em linha reta, ó, da outra extremidade. Então, a luz que vem ali do lado direito consegue chegar aqui. Por isso que essa aqui também vai ser considerada uma região de transição, uma região de penumbra. O que pode aparecer na sua provinha aí, principalmente itens de verdadeiro ou falso? Cuidado! Classificação da região em relação à fonte. Fonte puntiforme só provoca sombra. Fonte extensa pode provocar sombra e penumbra. Não necessariamente vai ter sombra. Tudo depende das distâncias. Se eu pegar esse meu objeto opaco e deixar ele cada vez mais próximo da fonte, o que vai acontecer? Esses dois raiozinhos aqui eles vão começar a se aproximar cada vez mais. Pode ser que eles cheguem tão perto, tão perto, tão perto, tão perto, que eu teria daí uma região de sombra cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, até que eu teria apenas penumbra. Então, cuidado. Fonte puntiforme só produz sombra e fonte extensa pode produzir sombra e penumbra. Posso fazer o caminho inverso. Penumbra só é produzida por fonte extensa. Verdadeiro. Penumbra só pode ser produzida por fonte extensa. Verdadeiro. É como se uma fonte extensa fosse a junção de duas fontes puntiformes. Eu teria aqui uma fonte puntiforme nesse lado e nesse lado. Inclusive, uma questão a Enem pode colocar várias fontes puntiformes com cores diferentes e pedir, que cor que eu enxergaria nessa região, nessa região. Para isso, nós teríamos que ver a relação entre cores monocromáticas, e isso fica para uma próxima aula, mas já fica aí de aviso. Como que isso pode cair numa questãozinha Enem, então, sem misturar com cores? É com geometria, tanto numa prova de matemática quanto numa prova de física. Exemplo de questão aqui, ó. Se a área dessa plaquinha, que está suspensa, for 20 centímetros quadrados, quanto vai ser a área dessa sombra? Derquinho, eu jamais vou conseguir desenhar em 3D, não se preocupe, você pode fazer um esquema muito mais simples, ó. Tem aqui uma fonte luminosa, a minha plaquinha, eu quero achar o tamanho da sombra. Aqui embaixo, ó, basta fazer as duas retinhas passando pelas minhas extremidades. Pronto. Então, uma visão frontal seria algo mais ou menos assim. Então, eu tenho o que seria fornecido no meu enunciado caso ele não fornecesse figura, que é o mais comum. Então, considere uma placa suspensa a uma altura de 2 metros do chão e a 1 metro do teto, que nem ele está fornecendo ali. Sabendo que a área dessa placa é 20 centímetros quadrados, determine a área da sombra. Eu poderia perguntar o lado da sombra e assim por diante. Lembre-se, a óptica ela é geométrica, então vamos tentar encontrar a figura geométrica. Sempre que você tiver aqui um triângulozinho, ó, pegar esse triângulozinho aqui, eu vou ter um triângulozão. Então eu vou ter esse triângulozinho, que seria essa face aqui. Quais vão ser as dimensões desse meu triângulozinho? Deixa eu apagar isso aqui e fazer a partir da figura lá. Então, quais vão ser as dimensões desse meu triângulozinho, ó, aqui em cima? Então, se eu só redesenhar ele aqui, ó, eu vou ter uma altura de 1 metro, uma altura aqui de 1 metro, e eu não vou ter a sua base. A base seria o lado dessa placa, dê cuidado. O Enem pode colocar o formato que ele quiser, uma placa quadrada, retangular, hexagonal, octagonal, icosagonal, uma placa aí formada de estrela, formada de coxinha, não importa o formato. Se eu quero achar uma proporção entre área, eu vou achar uma relação que é válida para qualquer formato. Como assim? Se for uma placa quadrada ou circular, você até consegue calcular somente com a área o valor do lado. Porque a gente sabe que a área de quadrado é L ao quadrado. Então, se eu tenho aqui a área que é 20, passo o quadrado para o outro lado em forma de raiz, o lado seria a raiz de 20. Aí eu teria que trabalhar com raiz, né? Nem sempre vai dar um númerozinho exato. Então, eu vou colocar aqui embaixo a área. Ele dá uma área de 20 centímetros quadrados. Porque se fosse, por exemplo, um retângulo, é base vezes a altura. Então, eu não sei nem a base nem a altura.
E qual vai ser o outro triângulo que eu vou pegar? Cuidado, não vai ser a parte de baixo, vou ter que pegar o todo. Como se fosse, ó, essa face aqui, ó. Então, pensando em placa quadrada, eu posso pegar essa face aqui do lado. Na prática, eu deveria pegar essa face da frente, mas só para você visualizar melhor. Então, ela vai ser proporcional a toda essa placazona aqui, ó. Qual vai ser as dimensões dessa área grandona? Cuidado, eu tenho que usar toda essa altura. Toda a altura seria 3 metros. Eu quero saber justamente essa área da base, vou chamar aqui de A. Uma vez que eu tenho que toda a altura é 3 metros, qual é a proporção? Qual vai ser a proporção entre esses dois triângulos? Um é o triplo do outro. Comparando as alturas, a altura do triângulo verde é o triplo da altura do pequeno. Então, se eu fosse calcular a base, ela também seria o triplo. A base desse cara é 20, esse aqui deveria ser o triplo, 60, letra B, correto? Cuidado. Então, duas pegadinhas. Você não pode fazer a proporção só com a figura. Muita gente iria olhar, né? Eu tenho o dobro da altura, então seria o dobro da área, 40, já estaria errado. O cara até pegou o triângulo certo, mas fez proporção com as áreas direto. Não dá certo. O que você pode afirmar é que se o triângulo verde tem o triplo da altura, vai ter o triplo da base. Agora, a relação entre área é uma relação quadrática. Ó, você pode pegar pela unidade, centímetro quadrado. Se fosse em relação aos volumes, centímetro cúbico. Então, como é que eu determino essa área? Para calcular a área final, basta você pegar a proporção e elevar ao quadrado. Então, quanto que era a área inicial? 20. A área inicial era 20. Eu vou multiplicar pela proporção. Quanto que é a proporção? Esse novo triângulo ele é 3 vezes maior. Vai originar, então, uma área da base. Quantas vezes maior? 3 elevado ao quadrado. Então, se você tiver a proporção entre áreas, basta pegar o número da proporção, né, a essa proporção elevar ao quadrado. Se eu quisesse achar uma relação entre os volumes, elevaria ao cubo. Então, isso aqui vai dar quanto? Ó, de cabeça, 3 ao quadrado é 9. Então, agora eu vou fazer 9 vezes 20. Ignora o zero, basta fazer a conta com os números, né? Então, essa nova área vai ficar 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 2 é 18. Com esse zero, 180 centímetros quadrados. A alternativa, a letra D. Então, lembre-se que a óptica é geométrica. Desenhe, encontre os triângulos, veja se existe proporção, o que geralmente vai acontecer. E, por último, aplique essa proporção com a área se for ao quadrado, o volume se for ao cubo e assim por diante. E se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Nos vemos na próxima aula. Aquele abraço. Tchau, tchau.